terceira questão central é esta possibilidade de uma eventual candidatura de Nandô a tornar este processo de sucessão mais interessante, não é? Nós sabemos a partida que a pré-candidatura de Gino Carneiro, por exemplo, é um facto, portanto, mais do que reafirmado. Os posicionamentos públicos que ele vai tomando também vão reforçando cada vez mais, ainda que de forma, vamos lá dizer, subtil, mas vão reforçando esta pretensão que já está mais do que confirmada. E se nós imaginarmos um congresso do MPLA, por exemplo, em que Gino Carneiro e Nandô, portanto, a PDS dos Santos Nandô, disputem para a liderança do partido, isso pode significar também, eventualmente, o início de um processo de criação de grupos identificáveis, de facto, de alas dentro do MPLA, não é? Porque não estaríamos a falar de candidatos quaisquer, qualquer um deles, do ponto de vista do percurso político, aporta muito capital dentro do partido, não é? De modo que o aspecto mais interessante seria este. E ainda que, Teixeira, tu há bocado falavas sobre a eventual alteração dos estatutos, ainda que eventualmente os estatutos sejam alterados, imaginemos que o presidente João Lourenço também decida concorrer, não é? Um cenário em que João Lourenço, Nandô e Gino Carneiro disputem pela liderança do MPLA é qualquer coisa que nos remeteria necessariamente para um antes e um depois da história do MPLA, não é? Teríamos três figuras ou três pesos pesados, não é, a disputarem pela liderança. E isto é que me parece para já o aspecto positivo, não é? Porque António Venâncio não conta. Desculpa, não percebi. Não. António Venâncio não conta. Conta, com certeza que conta, não diria que não, mas eu gosto de ser realista. António Venâncio não tem, eu referia-me aqui aos pesos pesados, dando aqui uma expressão que o Graça acabou de usar, não é? Portanto, António Venâncio também é o mais velho, obviamente, com o histórico que tem no MPLA, mas naturalmente não tem o capital político de Nandô, de Gino Carneiro ou de João Lourenço. Vamos ser realistas, vamos ser honestos, não é? Portanto, o que eu diria que um congresso com estas figuras colocaria necessariamente na história do MPLA um antes e um depois, particularmente este MPLA após a independência, não é? Não vale a pena recuarmos a história das divisões internas, em que houve, de facto, também militantes da PROA que criaram os tais segmentos, não é, estas divisões, mas no MPLA após a independência, que é o seu partido político, de facto, nós estaríamos claramente perante um momento histórico e que me pareceria positivo, porque o processo de democratização do MPLA é importante para o processo de democratização do país, não é? É claro que isso pode ser abordado sobre aquela perspectiva que o Paulo apresenta sobre a democratização antes do país, que leva o MPLA, é uma possibilidade, mas eu quero acreditar que aquilo que a realidade objetiva nos mostra, a democratização do MPLA seria um passo muito importante para a democratização do país. O boio já se está a avançar quanto à possibilidade de, por exemplo, um Nandô ao candidatar-se, transformar-se num putativo Presidente da República, não é? Eu compreendo este comentário, faz de mais algum sentido, porque qualquer presidente do MPLA arrisca-se a ser Presidente da República, nós sabemos disso, não é? Mas, naturalmente, portanto, nesta análise nós não podemos ignorar a equação oposição, porque nós não podemos, eu não estou a dizer que o Boio tenha dito, só estou aqui a tentar pôr aqui um eventual esclarecimento, não se pode assumir que o presidente do MPLA em 2027 será necessariamente eleito Presidente da República. Depois da entrevista do Adalberto, acho que é melhor assumir isso. Bom, por favor, não necessariamente. Não necessariamente. Depois dos dizeres do Adalberto, melhor dizer isso. Eu diria não interrompa o outro, não interrompa o raciocínio alheio. Eu diria que não, até porque o nosso processo político é muito, apesar de ser às vezes enfadonho, não é? Porque de facto é muito chato,
não é? Mas nos últimos tempos tem trazido algumas coisas interessantes. Nós, se recuarmos 2 anos, não é? Não estávamos a ver no horizonte um Higino Carneiro ou um Nandô, cujas pretensões começam a ser manifestadas só agora, por exemplo, a querer confrontar João Lourenço, por exemplo, numa disputa dentro do partido. Não é? E nesse intervalo de tempo relativamente curto, há essas transformações. Portanto, e nós ainda temos, até ao Congresso de 2026, que será o Congresso seletivo do MPLA, nós ainda temos muita água que vai correr debaixo da ponte. Portanto, podem ocorrer transformações importantes. Não é? O MPLA pode chegar, dependendo da forma ou da capacidade que tiver de gerir este processo de transição ou de sucessão, o MPLA pode chegar às eleições de 2027 como uma manta de retalhos. E isto potenciar, independentemente dos cenários que depois, e podemos falar sobre isso, dos cenários que ocorrerem na oposição, se o MPLA chega com uma manta de retalhos, isso potencia efetivamente as possibilidades da oposição chegar ao poder. Portanto, eu, como primeira nota, eu ficaria por aqui, Cândido. Cândido? Eu consigo ouvir, Mulaza. Bom, não sei se há uma contradição na abordagem do Graça e do Mulaza. Pelo seguinte, é que se a suscetibilidade de haver eleições com mais de uma candidatura no MPLA, pode haver uma democratização, vocês não acham que esta democratização do MPLA pode ter um efeito contágio para o país, ou o perfil dos candidatos que à partida se apresentam não inspira esse cuidado? Acho que o Boio diz sim. O Boio, pelo menos a opinião do Boio é nessa perspectiva, né? É que o perfil das pessoas determina eventualmente a possibilidade de ter um efeito contágio ou não. Ou seja, não sei se compreenderam, Mulaza, a colocação. Sim, eu compreendi, mas não há... O Mulaza já respondeu a isso? Sim, não houve contradição. Não sei se... Talvez não houve contradição, mas de qualquer forma não me importo de repetir. Não, o que eu digo é, Mulaza, o que eu pergunto é se a possibilidade de haver mais do que uma candidatura no MPLA pressupõe democratização do MPLA. O que eu pergunto é que se não há aqui um efeito contágio, não há um efeito direto para o Estado, ou o perfil das pessoas que se apresentam como candidatos do MPLA não inspiram exatamente essa possibilidade? Bem, é assim, desde logo as múltiplas candidaturas potenciam. Nós não podemos assumir de forma absoluta que ao ocorrerem múltiplas candidaturas no MPLA, o MPLA torna-se necessariamente um partido democrático. Não é necessariamente por aí. Agora, que é uma realidade que potencia as tais possibilidades de o MPLA acelerar o processo de democratização, isto é indiscutível, é inegável. Penso que concordamos com isso. Quanto à possibilidade de qualquer um desses candidatos, por exemplo, chegar a Presidente da República, assumindo, obviamente, que a oposição perca as eleições, eu também não tenho dúvidas, independentemente do perfil dos candidatos. Eu compreendo as preocupações que o Boio levanta, porque, de facto, e aqui particularmente o antigo vice-presidente da República, Nandô, tem um perfil um bocadinho mais duro, não é? Ele tem sido, portanto, este curso, este trajeto. Mas eu não olho para a sociedade de forma estática, porque eu não acredito que um Nandô em 2027, por exemplo, se comporte como um Nandô de 1990 ou de 1980, porque há transformações que têm ocorrido na sociedade e que têm forçado estas pessoas também a adaptarem-se de certa forma às circunstâncias. Olha, nós sabemos, por exemplo, que se dependesse só do presidente João Lourenço, esta conversa de democratização de múltiplas candidaturas não se estaria a fazer, não existiria sequer. O facto de nós hoje estarmos a discutir esta possibilidade é porque o MPLA está de alguma maneira a absorver, ainda que de forma forçada, não é? Estas pressões que vão sendo da sociedade. Porque o MPLA entende que ou procura alguma forma de salvar,
não é? Ou procura alguma forma de salvar, e nomeadamente por via de processos um bocadinho mais democráticos, ou morre de uma vez por todas, não é? Ou morre de uma vez por todas. Portanto, não me parece que haja aqui propriamente uma contradição, porque eu percebo aquilo que o Boio diz, mas eu continuo a insistir, Teixeira, que um processo de múltiplas candidaturas pode potenciar, pode dinamizar, de facto, pode levar por arrasto também, digamos, emprestar algum crédito ou algum ativo melhor ao processo de democratização do país. Eu não tenho muitas dúvidas sobre isso, né? Pode, de facto, ocorrer aqui essa possibilidade.